Depois, já falei desse livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro. Por que que eu acho que... E aí a gente começa a falar uma coisa mais séria. Ali era só pra dar um... Pra ligar os motores, sabe como é? Ali era pra ligar os motores. Aí agora a gente começa a ir avançando, né? E a ideia foi também construir uma ordem que o nível de complexidade também vai aumentando, tá? Então, respira que tu tem que ir começando a criar, como disse a mãe, se tu não viu o episódio passado, tem que ir criando músculos, não vai sair lendo o último que tu não vai entender nada. Então, né, tem que seguir o fluxo. A Mente Acima do Dinheiro é um livro que eu gosto muito, já tem episódio aqui no podcast sobre ele. Não olhe antes de ler, para não ficar com spoiler, ou se você prefere olhar antes de ler, enfim. Mas esse livro, ele é muito interessante porque ele é escrito pelos pai e filho, né, os Clontz, e eles trabalham nos Estados Unidos com terapia financeira. E ao trabalhar com terapia financeira, eles trazem uma discussão bem considerável em relação a crenças financeiras. E eles discutem essas crenças financeiras aqui no livro. E eles discutem também todas as questões relacionadas a o que eu aprendo e como que eu aprendo se torna o meu comportamento na vida adulta, sabe? E isso é bem interessante nesse livro. Então, quem quer iniciar essa caminhada de se conhecer melhor, conhecer como que se relaciona com o dinheiro e a partir disso melhorar o processo de tomada de decisão, esse livro realmente tem que estar entre os primeiros, porque ele vai te dar esse discernimento. E como ele fala também sobre crenças, tu vai conseguir lendo e tu vai conseguir ir se identificando. E aí essa identificação vai fazendo com que tu vá criando repertório, assim, putz, eu funciono assim mesmo. Mas será que faz sentido? Será que não faz sentido? Então é um livro bem interessante. Do ponto de vista de validade científica, nós ainda temos alguns pontos que não estão com um nível de robustez muito grande, por exemplo, as escalas de crenças financeiras, que ele traz algumas questões aqui não tem um nível de evidência gigantesco, já está avançando muito. A escala de script financeiro que ele discute no livro já avançou muito, assim, do ponto de vista de realmente chegar no ponto de validade. Mas ainda a gente está caminhando, né? Está caminhando. Então, é um percurso a ser feito na ciência e enquanto a gente não chega lá, nós já vamos, em certa medida, tirando proveito disso. Então, eu julgo que esse livro é bem interessante para que você consiga se conectar, se entender, se conhecer, tá?